Opa! Boa noite, povo sem medo. Eu sou o Tião Nascimento, você está na Brainet TV e hoje é dia 16 de junho de 2025 e continua o mundo ardendo. Eu estava falando aqui pro Gabriel que a semana passada nós fizemos um programa aqui, Chico, com a pauta que não tinha Israel, não tinha Irã no meio. De repente, o pau comeu e tá todo mundo com medo do Irã. E a gente não sabe o que é que vai acontecer de hoje a 8. Nós vamos fazer outro programa. Então, pelo amor de Deus, Chico, nós não queremos ficar falando de coisa ruim, não. Nós queremos ficar falando de coisa boa. Você entendeu? E eu estou aqui com o nosso convidado, o Chico. O Chico é o nosso convidado. Você conhece ele da entrevista da outra semana. E ele está aqui para fazer análise dos fatos junto comigo aqui, porque nós já temos uma estrada boa aí, né, Chico? Depois daquela festona do seu aniversário, parabéns mais uma vez. Aquela festona lá, então, estamos carregados aqui para discutir o mundo perigoso que nós temos que enfrentar, né, Chico? Boa noite, Tião. Boa noite a todos. É sempre uma honra participar desse programa do Tião Nascimento, que é um programa muito interessante, que discute as coisas real, da vida. Mundo real. Do mundo real. Nua e crua, Chico. Nua e crua. E nós estamos vivendo um momento perigoso. Um momento que há grandes divergências entre as grandes potências mundiais, né? Há uma guerra, aliás, há duas guerras, mas há uma guerra no Oriente Médio, né? Israel, que tem um governo de extrema direita, que não tem limite, e está fazendo um massacre ao povo palestino. E agora, sabe, quer ampliar, tudo indica para desviar a atenção do mundo. Para ampliar isso, começou a promover a guerra também contra o Irã. É um momento bastante perigoso que nós estamos vivendo. Pois é. Chico, aí, além disso aí que nós vamos discutir daqui a pouco com mais detalhes, nós temos hoje aqui na nossa pauta, gente. Atenção que nossa pauta aqui é boa. Vocês viram como foi semana passada. O negócio foi ligeiro e cheio de conteúdo, ó. Eleições no Brasil, eleição em 2026. Nós vamos discutir isso, meu amigo, porque hoje decide amanhã. Então nós sabemos o que é que está em jogo aqui. A Folha de São Paulo publicou uma pesquisa de opinião bastante focada nas eleições do ano que vem. Daquelas que a Folha sempre faz, que a gente fica com o pé atrás, mas é o mundo do momento. Então, nós vamos discutir um pouquinho disso aí. Nós temos essa questão do Irã e Israel. Tem uma questão do PED do PT, a eleição interna do PT. Porque, eu repito aqui para vocês, as eleições internas do PT é que decide o futuro governo. Entendeu? São teses, são coisas importantes que são discutidas lá, que depois pode virar política pública. Então, o PT tem responsabilidade, história, e a eleição é direta, meu amigo. Vota de cima a baixo. Então, nós vamos fazer. Chico, mas nós vamos aqui começar com uma conversa aqui interessante, Chico. Os prefeitos saíram, vários prefeitos aqui de capitais, como Belo Horizonte e João Pessoa, e foram para Israel para uma feira de tecnologia da segurança. Porque Israel vende isso para todo mundo, Chico. Eles não têm segurança nenhuma lá, todo mundo anda com um canhão nas costas, entendeu? Mulheres e homens andam com... E ele diz que tem segurança e quer vender aquele diabo para todo mundo. Então, em Israel não existe segurança e parece que não existirá nunca mais, Chico. Porque eles mexeram com muita coisa e esse mundo é cruel. Eles são fortes, entendeu? Os Estados Unidos também era a potência do mundo e perdeu guerra do Vietnã, perdeu guerra na Coreia. E o pau come e o mundo é cruel. Chico, aí os caras foram para lá, explodiu a guerra. O Irã mandou... Eles mandaram uns mísseis para o Irã
E o Irã devolveu e tá, pipoca tá comendo lá. Os caras tiveram que ficar dentro de um bunker. O cara sai daqui das praias de João Pessoa, do céu maravilhoso de Belo Horizonte, de outros lugares. Vão para um bunker em Israel porque venderam ilusão para eles. E agora estão tentando voltar, Chico. Primeiro, eu acho que os prefeitos deveriam pegar o dinheiro público e investir em educação e saúde. Muito bem. Que nós ainda temos muito problema, tanto na saúde como na educação. E só vamos ter uma sociedade menos violenta o dia que a gente investir bastante na educação. Esse negócio de aumentar o número de armas não vai resolver o problema. Isso é aliás, esse dito governo aqui de São Paulo está investindo muito nesse negócio da polícia e tal, e está aumentando a criminalidade. Então, isso não resolve. Eles deveriam estar aqui. Tal. E eles foram para lá, na verdade, era também para fazer uma peça de propaganda. Por quê? Porque como no Brasil nós temos um problema de segurança que não está resolvido, né? E aí eles falam assim, vamos armar o povo para resolver o problema de segurança e tal. Isso quer dizer que é uma peça de propaganda deles, né? Exato. Que estão lá, né? Mas aí fechou o espaço aéreo e eles ficaram presos num buraco. Que não tinha por sair, né? Fechou o espaço aéreo e agora, como é que eles vão fazer? Sabe? Chico, eram 18 pessoas, entre prefeito, convidados, familiares, né? Tal. Eu não tenho os detalhes, mas eram 18. Ou seja, é uma turma boa, né? 18 foram para lá, 12 já saíram e foram para a Jordânia, já estão na Jordânia, já podem sair de lá se tiver. Itamaraty diz que prefeitos ignoraram a orientação de não viajar a Israel. Tá bom? Tá bom para vocês? Entendeu? Chico, como é que você vai para um país que está em guerra? Porque se fosse um país que nem a Rússia, que ele pode estar em guerra lá no Oriente, e para cá na Europa não tem nada. Mas Israel não, é um país pequeno, né? Tá no confronto ali com Hamas, que ele diz que é o Hamas, não é contra a Palestina, é o Hamas. E já tinha tomado uma rajada de míssil do Irã, né? Quando eles fizeram o teste lá. Então, aí os caras vão para lá, gastar dinheiro público com a ilusão de trazer segurança para a sua população. Puxa vida, né, gente? Eu acho que eu acho que repetindo o que eu já falei, o objetivo deles é fazer peça de propaganda, né? Para dizer que está combatendo, trabalhando na área de segurança, certo? E que foi uma certa rebeldia, porque tinha uma orientação do Itamaraty para eles não viajar e eles foram viajar, né? E agora está, de uma certa forma, sofrendo a consequência. Entendi. Isso é um dos problemas. Mas nós precisamos ressaltar o seguinte, sabe? Existe um governo de extrema-direita no Israel, sabe? Que não respeita o ser humano e nem o próprio povo de Israel. Nem os tratados de guerra. Não nem os tratados de Viena, que diz, como é que guerra, não respeita essa coisa de ficar matando criança, atacando escola, atacando hospital, certo? Não respeita nada. E não respeita, inclusive, o povo de Israel. Eles não respeitam também, certo? Sim. Porque tudo indica, né? E as informações que chegam para a gente é isso, né? Então, a imensa maioria do povo de Israel não quer esse governo que está lá. Então, é coisa estranha que nós estamos acontecendo, sabe? Tem um interesse forte dos Estados Unidos, que eu vou falar uma coisa aqui que vou ser xingado por meio mundo, mas não tem problema. Os Estados Unidos é um império em decadência, mas ainda é muito forte. Rápido, decadência rápida. Mas ainda é muito forte. Então, esse é um momento que nós estamos vivendo. Tem outras guerras que estão rolando, eu estou eu tenho esperança que saia um acordo para cessar esse massacre. Sim. Que a primeira prioridade tem que ser cessar o massacre. E depois cuidar de outras coisas. Mas não acredito que esse governo, sabe, de Israel vai fazer isso. Porque você não tem a governança mundial, né? Não.
Porque porque a ONU Não, a ONU não apita mais resolve. nada. Não Já apita tem mais nada. diversas declarações. E eles vão lá e fazem, né? Aliás, os Estados Unidos nunca respeitou, né? Pois é, Das outras guerras dele, nunca Chico, respeitou. eles reuniram semana passada a comissão nuclear da ONU. Mas, e daí? O que é que eu vou fazer? Não tem nada efetivo. Chico, mas esse fato foi mais uma cortina que se criou porque os Estados Unidos está com problema. Teve manifestação a semana passada em muito lugar, inclusive chegou a Nova York. E foi uma manifestação gigantesca. Gigantesca. Então, isso aí serviu para a mídia mundial cuidar lá da desgraça de Israel. E se arrefecer e tiver qualquer problema, daqui a uma semana tem outra desgraça. Eles criam outra cortina, você entendeu? Porque a questão da Palestina não resolve mais. A questão da Palestina não resolve mais. O problema que tem com a imigração, com a estupidez, com a ignorância e da forma que tá tratando os imigrantes nos Estados Unidos, você entendeu? Revoltou lá a população dos Estados Unidos e população que tem as relações com, seja de familiares, seja de trabalhador, porque só de brasileiros tem 30 mil para cair fora. Então, vão ter que sair. 5 mil já está marcado, com data, você tem que sair até tal dia. 5 mil. Se não sair, vai ter que sair de qualquer jeito. Se não tiver condição de sair, pegar um avião para algum lugar, entendeu? Olha, foi no sábado agora. Entendeu, Chico? Isso aí a gente não sabe onde vai parar. Isso aí é perigoso. Eu acho que, inclusive, que tem vai ter alguns estados nos Estados Unidos que vai ter problema, inclusive, com mão de obra. Sim. Né? Vai ter. Vai ter problema com mão de obra. Vai ter muito problema. Posso eu me lembrar eu já não sou tão jovem, viu, Tião? Da Guerra do Vietnã. Sim. Que a juventude saiu à rua, paz e amor. Foi para a briga e acabaram com a guerra. Aliás, os Estados Unidos é especialista em perder guerra, né, meu? Já perderam muito. Prefeito, já perderam muito. Ele perde guerra pra caramba, né? Então, ele tem perdido todas. Dá até pra gente enumerar aqui um bocado delas, né? É especialista em perder guerra. Mas agora, essa guerra que está acontecendo agora, que é o posto avançado dos Estados Unidos, que é Israel, é uma guerra muito perigosa. Que você tem, o que está envolvido? Primeiro, Israel e o Irã têm arma nuclear. Sim. Isso é um perigo. Pois é. Isso é um perigo. As armas. O pessoal do Irã não é muito paciente também, não, viu? Não. Não, eles não são muito pacientes. Então, eles têm problema também. Eles têm problemas. Tem paciência. Aí Chico, você sabia que eles puseram na Constituição dele, uma reforma que teve aí pouco tempo atrás, acho que uns 5 anos, um dos objetivos da nação, como é que ele chama? A origem deles lá, é exterminar Israel. Então, um país que faz isso também é um negócio meio complicado. Mas né? Israel quer exterminar os palestinos, né? Pois é. Então, é coisa complicada. Pois é. Eles viram que um dia ia chegar a hora deles. Então, é uma coisa muito perigosa. Todo o programa nuclear do Irã é fiscalizado, entendeu? Ele estava no tratado, né, de não proliferação, entendeu? Mas como não tinha nada efetivo, eles acabaram saindo aí. Agora, de Israel, ninguém sabe quanto tem de arma antes que não sobre mais nada. Você acha que o chefe de Estado, digamos... Ele encheu de porta-aviões lá do lado. Ele já tá cheio de porta-aviões dos Estados Unidos lá, chegando no Oriente Médio, ele está ameaçando o Irã.
Chico, Se o Irã não parar, eles vão atacar o Irã, agora os Estados Unidos. Netanyahu também estava falando, né? Que ó, não vai sobrar nada. Chico, você acha que um cara, um comandante de guerra, fala um negócio desse? Sabe? Porque é uma coisa escrota, estúpida. E guerra não se resolve com palavras, né? Se você quer mesmo dominar alguém, faça isso, porque a guerra é para isso, né? Agora ficar falando, nós vamos acabar com vocês, nós vamos destruir tudo, é um negócio tão escroto, cara, um negócio, né? Gera ódio, gera medo e mais Eles conflito, fizeram, né, cara? Ele é meio assim, inconstante, né? É, Primeiro você viu que ele, do ponto de vista econômico, né? Uma briga desgraçada com a China, né? sim. Depois viu que não era bem isso, Voltou atrás voltou atrás, né? e continua batendo no peito, lá como que diz. Do ponto A de vista China aceitou. da economia. Outra coisa que tem é o seguinte, sabe? Ele não tem, ele está perdendo popularidade, né? Você está falando do Trump. Do Trump. Ele está perdendo, porque eu estou classificando Israel como o posto avançado do É o cachorro louco do dos Estados Unidos. Então, eles estão com muito problema ali, né, para resolver. Agora, tenho o posicionamento hoje, eu não sei se você viu, da Rússia e da China, né? Sim, Posição de que tem que parar a guerra e tal, né? sim. Sabe? Falta um pedacinho ali daquele pedaço, que é a Coreia do Norte, que eu não vi se falou alguma coisa, falou? Falou. Falou. Falaram que eles, se precisar, eles reforçam armamento Porque é muito perigoso. Porque ali é o seguinte, eles ali, ele não tem nenhuma imitação com a freira, o Kim Jong-un. Pois é. Chico, do mesmo jeito que os prefeitos saem daqui, diz que vão buscar tecnologia de segurança em Israel, que não segura nada, não é segurança nenhuma, é uma mania que os prefeitos têm agora, Chico, de fazer uma sala de monitoramento de câmera. Tem câmera para todo lado, você entendeu? Se vê os acidentes e se filma os crimes. E não diminui nada, porque não tem segurança, não tem agentes na rua, agente para enfrentar isso, você entendeu? E aí eles ficam vendendo câmeras, algumas armas não sei de quê, para combater e segurança não tem. Então, os tontos do brasileiro saem daqui e dizem, eu vou para os Estados Unidos que lá tem segurança e lei. Não tem nem segurança nem lei. Entendeu? A maior quantidade de bandidos do planeta, se não são americanos, foram para lá. Se refugiam lá. Quem rouba e tem algum dinheiro, vai para lá e se esconde lá. Não tem problema. Se você chegar lá pobre, tá lascado. Mas se você chegar lá com algum dinheiro, eles não querem nem saber. Bota você lá, inclusive o Trump falou que vai vender o green card, né? Para quem tiver dinheiro, ele vai vender o green card. Ou seja, ele vai legalizar isso, porque já existe. Já existe. Então, esse mundo tem que tomar vergonha na cara, né? Os caras saem daqui que se eu vou para os Estados Unidos, que é seguro. É nada. Mataram uma deputada e feriram um senador semana passada. Você entendeu? Nada. Não tem segurança nenhuma. Então é um mundo mas sabe que essa mentalidade da direita, que tanto faz nos Estados Unidos como aqui no Brasil, em qualquer lugar do mundo, de matar, isso não funciona. Não. Minha segunda cidade está sendo Guarujá, né? Porque eu vou sempre para lá. Sim. Então, é o seguinte, o governo do estado nosso aqui, voltando para o Brasil, matou aquele monte de gente, né? Matou cego, matou pessoa com deficiência, matou muita gente, né? Sim. Eu não estou aqui dizendo que o que você não pode é o seguinte, sabe? Se tem uma família que tem um filho complicado, você não pode chegar lá e matar a família. Pois você entendeu? Agora, você viu falar se algum iate dos traficantes foi atacado? Não sei de nada. Não foi nenhum. Então é o seguinte, cara, você
não adianta você cortar a árvore, porque ela não vai morrer se você não arrancar a raiz, sabe? Então, por que tem um moleque lá com aquele pouquinho de droga? Porque tem um cara ganhando dinheiro, muito dinheiro, certo? Em cima disso. E então, muita polícia envolvida também. E muita polícia envolvida. Então é o seguinte, sabe? Essa coisa, sabe? Eu saí da pauta, vim para o Brasil para mostrar isso, que eu achei uma coisa estranha aquilo ali, né? O cara, lá, e foi firmado, inclusive, né? O moleque cego. Sim. Pô, caralho, o cego ia atacar o policial? Que estupidez, né, cara? Que estupidez. Aí o Tarcísio diz que que criaram um muro de contenção em São Paulo, o nome do programa deles, muro de contenção, não sei do quê. Isso é todo, rapaz. Aumentou a criminalidade em São Paulo, você com todo arsenal, falando tudo. Não adianta, cara. Não adianta. Tem que ser outra coisa, tem que ter outra coisa. Meu amigo, agora o seguinte, nós temos 2 assuntos bons aqui para o Brasil, mas tem um também que é a nível de informes aqui, que é o seguinte: a família Bolsonaro continua tendo vez e voz nos grandes jornais. Nos grandes jornais. Semana passada, esse Flávio Bolsonaro falou que precisava eleger uma grande bancada de senadores, constituindo maioria comprometido com a cassação de membros do Supremo Tribunal Federal. É a primeira vez que eu vejo um país dizer uma coisa dessa. Um partido e uma base dizendo, nós queremos nos vingar da Suprema Corte do país. É a primeira vez que eu vou fazer isso. Primeiro, Chico. Aí, segundo ponto que publicou hoje na outra entrevista dele na Folha de São Paulo, que ele diz o seguinte: nós queremos a maioria de senador para fazer isso com o Supremo, mas nós queremos eleger um presidente comprometido com o indulto. Por quê? Porque se alguém do tribunal for contra o indulto, nós vamos caçar. Cara, o que é isso, Chico? É o seguinte, eles primeiro não respeitam a Constituição, né? Maluquice total. E tem uma coisa que é muito complicado, porque eles trabalham em cima de mentiras, né? Pois é. Mentindo o tempo todo. E aí, uma parte da população desinformada acompanha essa ideia, fica achando que realmente o Supremo Tribunal está errado, fica achando que é perigo comunista, que lá no passado que ia fechar a igreja. Né? Sim. E aí, agora tem uma coisa estranha, viu, Tião? Tem uma coisa estranha. Na outra entrevista eu já repeti isso, vou falar de novo. Tem uma coisa estranha. Primeiro que é o seguinte, sabe? A grande base deles são os evangélicos, né? Sim. Não quer dizer que todos os evangélicos são base deles, mas a grande base é evangélica, né? Verdade. E aí eles apoiam Israel, que não é cristão. Certo? É uma confusão aí. A confusão. É esquizofrenia aí. Não é cristão. Aí eles apoiam. E eles apoiam o armamento. Pois é. Sabe? As pessoas armadas, que é exatamente ao contrário do que o Cristo falou. Pois então é o seguinte, sabe? Não é problema de ser cristão, porque eu já falei para vocês que religião para mim é coisa geográfica. Mas o problema é que Cristo não falava nada disso, de que o cara se armar para matar, não tinha nada disso. Né? Então é uma coisa muito meio esdrúxula, não é mesmo? Pois é. É totalmente maluco o negócio. Chico, nós já temos aqui gente falando aqui para nós. Ó, Marcelo Abib. Ô, Marcelo, um grande abraço, meu amigo. Boa noite, Tião. Boa noite. Natália deu boa noite para nós. Natália disse, gostando do Irã. Mete pau nos sionistas. Entendeu? Chico, aí a Natália disse, Chico, você acha que Israel tem bala para segurar 3 guerras? Irã, Síria e Gaza? Quem perguntou? A Natália.
Não tem. Eles estão confiando nos Estados Unidos, dá toda a força para eles. Porque eles são fortes na guerra, mas não tem para bancar tudo isso, não. Também pergunta assim, o governo brasileiro avisou desde outubro de 23 que não tem segurança em Israel. E todos os brasileiros que ficassem alertas. Que foi o que falou aí, desde outubro do ano passado. O Júnior, lá da Bahia. Júnior, aquele abraço para você, camarada. Boa noite, Ian. Boa noite, Chico, e todos presentes neste papo Educação, Saúde e Política Pública que alcance nossos jovens com incentivos e deixamos de achar que armas e ataques resolvem. A história está aí para nos mostrar que conflitos de qualquer natureza nunca foi solução. Obrigado pelo análise, companheiro. É Pois isso é. aí. Muito bom. Rapaz, Eu acho que é o seguinte, nós temos que trabalhar pela paz e lutar pela igualdade social, viu? Pela igualdade das pessoas. Aliás, se eu aproveitar para falar aqui o seguinte, sabe? Se não existe riqueza que não é produzida pelo homem, e se a totalidade das pessoas produz a riqueza, deveria ser distribuída equitativamente. Para ser justo seria isso, né? Mas, na verdade, desde quando acabou a escravidão, ou até antes, sabe, nunca foi assim, né? Uma parte ficou com as terras, os escravos ficou sem nada e continua a desigualdade. Pois é. Só mudou o sistema, mas a desigualdade continua do mesmo jeito. Chico, é o seguinte, Chico, a Folha fez a pesquisa de 2000. Chico, nós já estamos há meia hora conversando, Ave Maria. Mas Então tá vamos acelerando, Vamos acelerando. que nós temos os assuntos aqui hoje. Chico, então, rapaz, não tá fácil aí. O primeiro cenário é Lula 43 e Tarcísio 42. É coco rachado mesmo, né, Chico? É coco rachado mesmo, não tem jeito. Os caras têm voto e tem esse mundo todinho da mentira e da loucura ajudando, cara. O segundo cenário, Chico, é Lula 46 e Michele Bolsonaro 43. Olha só. O terceiro cenário é o Bolsonaro em primeiro com 45 e o Haddad em segundo. Aí tá pondo na tela. Tá na tela, vocês estão vendo aí. O quarto cenário, Jair Bolsonaro 45 e o Lula 44. E o cenário número 5 é o Lula 47, Flávio Bolsonaro 38 e o sexto cenário, Lula 46 e Eduardo Bolsonaro 38. Chico, é Bolsonaro que não acaba mais. É o Bolsonaro que não pode, não empoderar, a Michele, o Carlos e o Flávio. E o Eduardo. E o Eduardo, pelo amor de Deus, Chico. Que praga é essa, rapaz? Eu acho que é o seguinte, que ali é coisa meio de que mafioso, né? É de família, né? Sim. Aliás, a sociedade brasileira precisava pedir explicações de como é que uma pessoa fica milionário, que nunca teve uma fábrica, nunca teve uma fazenda, nunca teve nada disso. Mas ficou milionário sendo deputado. É possível fazer isso? Essa conta não fecha, viu? Não. Não fecha de jeito nenhum. Não tem como essa conta fechar. Tem que fazer outras coisas. Tem que fazer outras coisas. Tem que fazer outras coisas. Essa conta não fecha. Vender chocolate, fazer milícia. Essa conta não milícia. fecha. Outra coisa é o seguinte, certo? Aliás, eu dou uma sugestão para todo o pessoal de esquerda, não só para os petistas, todo o pessoal de esquerda. Faz uma tabelinha, certo? Quando você for conversar na igreja, no bar, no metrô, faz uma tabelinha do que o Lula fez, certo? E uma pergunta, certo? O que Bolsonaro fez? Pelo que eu estou sabendo, ele fez uma ponte de madeira lá no norte, que já está caindo. Ele fez uma ponte de madeira lá, certo? E outra coisa que ele fez, e aí ele é bom nisso, sabe, foi muita motociata. Verdade.
motociata. E é um cara gentil, porque para os motoqueiros, certo? Ele gastou na padaria milhões, certo? Com o cheque corporativo, pago pelo povo, lógico, né? Mas ele gastou muito dinheiro na padaria lá. Aliás, você lembra dessa conta, né? Eu até esqueci a conta, que é tanto dinheiro. Lembro. É tanto dinheiro que ele gastou lá. Então, essa tabelinha é assim, né? Quando o povo da Bahia estava sofrendo enchente, ele estava andando de jet ski. Exatamente. Então, são essas coisas que a gente precisa conversar com a sociedade. Pois é. Porque a sociedade está sendo enganada. Nós temos que por ter isso. paciência. Mas eu não tenho dúvida que vai ter o quarto Lula. Não tenho dúvida disso. Vai ter por um motivo muito simples, porque é o melhor para o povo brasileiro. Pois é. Chico, e aqui tem 3 informações interessantes que dizem o seguinte: 66% acredita que o Lula com certeza disputará ou talvez dispute a eleição à presidência. Então, 66% já sabe que o Lula está firme, forte e tem condições de ser candidato. 57% acreditam que Lula não deveria disputar a eleição em 2006. Agora aqui, 67% acreditam que Bolsonaro deveria abrir mão de candidatura à presidência e apoiar alguém. Você entendeu? E então você veja que esses números aqui são bem maiores do que a intenção de voto. Aqui, se 66% acham que o Lula vai disputar a eleição, é porque ele deve estar numa situação um pouquinho melhor aí nessa pesquisa, né? Realmente, como já aconteceu várias vezes, né? E a rejeição do Lula é de 46%, e enquanto a de Bolsonaro é 43%, lógico. O Bolsonaro está fora, só está esperando a algema para ir para a cadeia, entendeu? Nós vamos ter paciência para esperar isso também, né, Chico? Acho que até outubro, né? Porque o processo está em andamento. Eu queria isso em setembro. Eu queria ontem. Antes de eu sair de férias em setembro, Chico, eu quero ter um presente. Deixa eu falar uma coisa. Eu não sei, às vezes eu não entendo a mídia. Aliás, entendo, né? Que defende a Faria Lima, né? Sim. Mas como é que é essa mídia nossa? As manchetes, quando o Lula foi para a China, que arrumou 37 bilhões de investimento no Brasil, as manchetes foi uma conversa da esposa do Lula. Só falaram da conversa da esposa do Lula. Né? Foi isso que foi a conversa, né? Pois é. O papo foi esse. Né? É uma vergonha, é vergonha. E agora é o seguinte, sabe? Põe numa pesquisa oficial, sabe? Um inelegível. Então, como é que faz isso? Pode fazer isso? Não, pode pôr o filho, certo? Vai ter até gente que tem coragem de votar na Michelle, pode pôr também, porque ela até agora está apta a ser candidata. Um desses 3 aí pode ter, né? Agora o Bolsonaro. O problema é isso. O problema é se eles se entendem. A sorte nossa é que tem problema entre eles. Não, tem bastante. Eles têm 3 nomes aí na disputa, bem colocado, lá por volta de 40%. O problema é que eles têm problema entre eles. Então, para eles se entender também é outro problema. E o que você falou da manchete, por exemplo, a Folha bota o Bolsonaro aqui na pesquisa. Olha que falta de respeito com o povo. Ele bota aqui o cara na pesquisa. Aqui tem uma manchete. Pena de Bolsonaro deve dividir ministro supremo em julgamento. De qual que vai dividir? Eu quero um negócio desse, cara. Deve dividir, mas como assim? Hein, cara? Primeiro... É como se eu estivesse esperando, jogando, montando um time. Eu falei, o meu goleiro vai ser o Gabriel. E o cara está sendo procurado para ser preso. Eu posso contar com o cara no campo? Que maluquice é essa, Chico? É coisa de louco. Pode, mas, olha, pode. A mídia, sabe, sempre fala uma coisa, certo, para poder atrapalhar, né? Pois é. Ontem falaram algumas coisas do Lula, que está lá no evento. Ele foi lá para o evento do G7. Do G7. Que o Brasil não é do G7, mas é chamado porque é respeitado. E todo mundo quer conversar com o Lula. Agora, nós precisamos fazer um trabalho
Entendeu? Nós precisamos fazer Cara, que maluco nós isso. precisamos fazer Juliano. nós precisamos fazer- Os caras estão discutindo o tamanho da pena do cara, os caras botam o cara na pesquisa. bota o pé na pesquisa, que coisa de É louco. falta né? de respeito, né, cara? Agora, tem outra coisa que é o seguinte, sabe? Você imaginar que qual a porcentagem da Michelle? 43. Essa é uma coisa estranha. Porque ô, Tião, é a ausência da inteligência mínima, né? Pois é, cara. É uma coisa maluca. Maluca, maluca, maluca. Cara, Aí tem outros cenários aqui. Tem outro cenário aqui. Não, mas é aquele mesmo que nós falamos. Chico, o caso da Michelle aqui. Vamos ver quando deu a Michelle. 42. Lula 46 e Michelle 42. Você imagina, né? eu até fiquei imaginando que eu ia dar muita risada de ver a Michelle e o Lula num debate. Eu também. Vamos torcer, né, Chico? Ô, Chico, agora. Seria interessante, cara. Agora é interessante. Coisa mais... Interessante que os jornais dizem que está uma crise do governo com o Centrão. É uma desgraça total, com o mundo se acabando, a bolsa subindo e o dólar caindo. Ou seja, é um mundo ideal para nós, né? Digamos. Tem uma bolsa de valores no Brasil batendo recordes. Agora, há pouco está batendo recordes aí. E o E o dólar caindo. o dólar caindo. Chico, o que é isso? Ó, Como é que os caras dizem que tem uma crise no nós Brasil? estamos quase em pleno emprego. Quase em pleno emprego. A bolsa subindo, o dólar caindo, certo? Os investimentos internacionais vindo fortemente para o Brasil. Pois é. Então, nós estamos vivendo um momento muito interessante. Hoje, a mídia de novo colocou que o café vai subir, o preço do café mais, né? Então, eles estão pegando nessas coisas. Agora, não der destaque para a baixa da gasolina, né? Pois é, não fala. Não fala. E outros itens também. E né? nunca falou do imposto dos governos que ninguém renunciou. Ninguém falou isso, né? Pois é. Então, qual era a ideia? A ideia era baixar o imposto para poder, da cesta básica, Sim, para a comida baixar, né? sim. Só que os governos não baixou. Não baixou. Não baixaram. Não baixaram. E a aí- culpa é toda do E aí governo federal. a culpa é do Lula? Pois é, o do Chico, governo Lula. o negócio do café hoje. Chico, o café, hoje, com a entrada da população chinesa de classe média consumindo hoje cafés, lá na China já tem café que nem Paris, que nem Roma, que nem Porto, como Lisboa. É muito café. E café na China, para muita gente, é muito café, já digo. Então tem um problema de hoje de produção de café e de consumo. E nós sempre vendemos café, meu amigo. O café brasileiro sempre foi feito para exportar. A gente bebia umas coisinhas lá meio misturadas, né? É uma commodity importante. Então, hoje, quando tiver subir preço de alimento que é commodity, você tem que culpar várias questões. Porque nós temos aqui... Não culpa o governo. Porque o governo está ganhando dinheiro exportando. Sim. Você entendendo? E o cidadão está reclamando aqui. Os produtores também estão ganhando. Entendeu? Porque Os produtores estão ganhando. Nós ainda somos a primeira potência de produção de café. Depois nós é o Vietnã, né? De produzir café. Pois é. Vietnã, se eu não me engano, é o segundo Chico, que São produz mais Paulo. café. São Paulo era que mais produzia café no Agora começo é Minas. do século passado. Certo? São Paulo a maioria era café. Uhum. Certo? Depois entrou a cana e começou a tirar o café. E mesmo Minas Gerais Como é que é? e Goiás. É isso mesmo, né? Viu, Chico? O quê? Peraí, deixa eu ver que eu tô... Brasil é o líder mundial. Depois Vietnã, depois Colômbia, Indonésia, Etiópia, Honduras, Índia, Uganda, México e Guatemala. Uhum. Certo? Então, Chico, as planícies boas
foram tudo ocupadas pela cana, porque a máquina trabalha na planície, certo? Uhum. Onde tem morro, aí sobrou um pouco para o café. Aqui em São Paulo tem um pouquinho de café. Na região de Marília, que tem uns morros lá. Né? Ali na região do Bebedouro tem um pouco. E aqui Aqui na região das na águas. região da divisa com Minas. Região das águas. É, entende? da região tem. Por quê? Porque é morro. Ali está no Brasil. E lá eles estão descobrindo cafés maravilhosos, né? E montanhas. Agora, Entendeu? Minas, Bahia E acabou, bicho. Bahia também está produzindo café bastante. Acabou, Fala, mas, Minas, Espírito Santo, São Paulo. mas ainda é pouco, né, Chico? É muito Você pouco. sabe que é o seguinte, sabe? Quando há 50 anos atrás eu estava no Paraná, e o norte do Paraná é só café. Tanto que o estádio de futebol Pois é. de Londrina tem o nome Estádio, do café. estádio do Café. Sabe? Agora não tem café, Não tem mais porque agora é soja e milho. soja e milho. Então, Soja e milho. Você passa horas viajando dentro de soja e milho, certo? É bonito. É bonito. Mas, e tem um problema ali também, viu? Ali, mas nós não vamos discutir isso, é pauta para o meio ambiente. pois é. Chico, mas nesse negócio do café, deixa eu te falar. Chico, você anda na cidade europeia, em toda. Não é só na esquina, mas no comércio todo é cheio de café. Café disso, café daquilo, café chinês, café italiano, café suíço, café. E o café é É nosso. muito café. Sabe, uma fortuna, uma xicrinha de café lá. Em Roma, uma xicrinha de café pique curto, o curto que eles chamam de cafezinho curto, Curto né? aqui, é. Que é assim, um dedo de café, né? Uhum. 3, 4 euros. Cara, Sabe quanto isso? 4 euros, né? É quase 30 reais. Então, todo mundo ganha dinheiro com café, amigo. É um produto que não alimenta, não tem benefício nenhum, cara, mas é a mania do mundo, que nem os goró, né? Nós também tomamos goró e tal. Tudo. Chico, mas é porque você aqui já toma cachaça, né? Lá em Portugal é bagaceira. 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 Que vem do bagaço da cana mesmo, Chico. Não, é o não, do bagaço da uva. Da bagaço uva. da uva, é. Da uva. Bagaço da uva, é. Viu, Chico? Sangria também. Então, É. então, Chico, vamos falar aqui, rapaz, de um pouco sobre o PED do PT. A gente estava falando que o PED do PT é importante porque pode gerar políticas para o país no futuro. E o nosso papel é esse, certo, Chico? Nós fazemos propostas de política pública que seja bom para todo mundo e tal. Nesse sentido, Chico, a gente hoje teve aí uma posição dos candidatos do PT, que estão disputando o PED, assinaram uma carta pedindo ao Lula que rompesse relações com Israel. Porque já tem dos movimentos sociais, aí do pessoal ligado à defesa da Palestina e tal, e eles estavam realmente propondo que o governo fizesse isso, rompesse relações com Israel. Mas agora tem uma carta dos candidatos do PT. Você deve ter visto a carta, né? Eu acho que já passou da hora de romper relações, né? Eu sei que não é coisa simples, porque o Brasil ainda tem muito negócio com os Estados Unidos, né? Então não é uma coisa tão simples assim para a gente falar, vai lá e faz, né? A diplomacia brasileira é boa, né? É boa. Primeira vez que o Lula declarou sobre a guerra de Israel, ele falou que era genocídio e todo mundo caiu de pau em cima dele. Hoje em dia já não cai mais de pau em cima. Já tem muita gente do mundo todo aí mundo também todo tratando como falando genocídio. que é genocídio, né? Então, mas precisava essa semana já chamou o embaixador de Israel, certo? Tinha que fazer algum movimento, né, meu? Porque tá muito difícil de entender esse massacre. Israel parece que diminuiu um pouco as atividades das embaixadas em muitos lugares. Não foi só aqui no Brasil, nada, não. né? Mas eles deram uma escondida, estão tomando os cuidados aí. Chico, e você está acompanhando o PED do PT aí? Que é que Sim, nós precisamos. Primeiro, eu acho que precisamos eleger o Lula, né? E esse PED tem que trazer essa massa para cá prontinha para nós. O momento de disputa interna do PT, a maioria dos partidos brasileiros não entende esse partido, certo? Das lideranças políticas do Brasil
Só tem eleição direta no PT, né? É. Parece que o PSDB nós tinha, temos mas eleição direta, que ela tem a função de PSB tem. debater política, apresentar proposta de política pública, certo? E Esse é nacional. nacional. Ó, E- tem e- os candidatos nacionais e as chapas, né? e tem o papel de mobilizar Romênio, os filiados que agora, já fui secretário de organização estadual, eu tinha os números, agora eu não sei qual é os números que nós temos hoje de filiados a nível nacional. São muitos mil filiados, né? Então é o momento de mobilizar. Chega a 2 milhões? Acho que chega. Peraí. Acho que chega. Mas é melhor verificar os números para a gente não falar errado. Então, é o momento de mobilizar esses filiados, certo? Para fazer o debate sobre política pública, Sim, sobre o rumo do governo exatamente. e sobre o combate à extrema-direita. Porque não é uma coisa simples. Aliás, eu estou defendendo a ideia que é o seguinte, O certo? PT está com quase 3 milhões de filiados. Quase 3 milhões de 2 filiados. milhões e 949. Nossa, 2 milhões quase 3 milhões de 949. Então, o que acontece? Cara, o cara pegou a informação ali, O que cara. acontece? Nós precisamos de fazer esse debate, né? E tem um debate que é um pouco complicado dentro do PT, mas nós temos que fazer, que é o seguinte, sabe? Sobre aliança. Eu defendo, para o ano que vem, uma aliança ampla. Sim. Porque agora, eu quero falar aqui de público, que eu sou Além da federação, né? um velho comunista. Mas Além da federação, mas você eu fala, né? quero falar aqui, além da federação. Por que eu estou falando isso? Porque é o seguinte, o foco é não deixar a extrema-direita chegar ao poder. Sim, Esse que é o foco, certo? esse é o foco. Então, não tem problema a gente fazer acordo com quem a gente tem divergência e tal, sabe? Se estiver tendo um ponto em comum, qual é o ponto em comum? Brecar a extrema-direita. Extrema-direita. Esse é o ponto Que em é comum. que está fazendo a desgraça no mundo todinho é extrema-direita. É isso que nós temos que fazer. Entendeu? Não tem, E não o tem Brasil... a pauta, além do programa de governo, que eu acho que tem que melhorar mais na educação, porque nós temos um empecilho que nós temos um Congresso Nacional muito complicado, né? É difícil de lidar. Tá, mas teve uma pesquisa que saiu essa semana do IBGE, Chico, bem positivo em termos de educação. Mas pode melhorar O mais. analfabetismo baixou muito, melhoraram os números. Mas pode melhorar mais. Tem que porque melhorar mais. Tem que Porque é o melhorar. seguinte, sabe? Não. Nós não vamos ter uma sociedade livre se nós não tivermos uma boa educação. Isso é fundamental. Isso aí sempre é ponto de pauta nos debates do PT, né, Chico? O que acontece, sabe? Como é que é? O Estado tem a porcentagem maior de que ele tem que investir, a União 18%, e as prefeituras X. Nem sempre as prefeituras fazem isso adequadamente, né? Então tem prefeito que dá um jeitinho aqui, outro ali. Chico, mas a E não questão da investe. educação, saúde e outras coisas foram pautas dos debates do PT, saíram no tese vitoriosa nos PEDs Sim. e viraram políticas públicas. Sim. Né, que hoje todo mundo reconhece que, em termos de saúde e educação, o PT é um defensor e um empreendedor. Né? Todos os governos do PT trabalham com isso muito bem. Mas aqui, Chico, nós temos aqui os candidatos ao Diretório Nacional. Porque o PED, você pode eleger o Diretório Nacional, o Diretório Estadual, o Diretório Municipal e, aqui no caso de São Paulo, os Diretórios Zonais. É isto. Certo? Isso. Diretórios zonais. Outro partido faz isso, Chico? Não faz, né? Não faz, né? Entendeu? Então, a gente lá no Diretório Nacional, eu não vi lá. Tem o Rui, o Romênio, Peraí, o vou Edinho. voltar. Aqui, ó. Esse é o nacional. Isso, Edinho Silva, Romênio Pereira, Rui Falcão e Walter Pomar. Entendeu? E no estadual nós temos. Aí se ele estava na tela aí, né? Peraí, Então vamos lá. Porque pedir para os filiados votarem, porque isso é importante. Fortalece o PT, fortalece o Lula. esse é o São Paulo. E de São Paulo. Tem 6 candidatos. Isso. Mas isso aqui é da cidade de São Paulo. É da cidade, porque tem o Hélio ali, ó. Esse é o municipal. Esse é Você municipal. tem o estadual? Vou pegar agora.
Ó, vamos falar do municipal aqui de São Paulo, ó. Bárbara, o Francisco Chagas, o Hélio Rodrigues, Isaías Dias, Carlos Aquino e Luciano Barbosa. São candidatos ao Diretório Municipal de São Paulo. Certo? Parece que tem algumas composições ali, parece que o Luciano Não é mais. não é mais, né? Mas essa turma tá envolvida. Isso ainda pode ter menos até o fim dessa semana. Alguma composição, alguma Pode ter coisa, alguma né? posição ainda. Mas o importante é que todos são companheiros do PT, certo? Que na luta pela sociedade mais justa. O importante é que muita gente vote, participe, Isso aí. porque para fortalecer Estadual são. Antônio Donato, Uhum. o deputado Donato, né? O Claudinho Silva, que também é um companheiro valoroso. O Kiko é o atual Atual presidente, deputado federal. presidente. E a Jandira, o Errara, que está concorrendo aí. Isso aí. Entendeu? E os municipais, aquele que nós falamos. Então, só para você ter ideia, aqui em São Paulo, nós estamos envolvidos nessa disputa, no PED aí, pedimos que todos do Brasil entrem, né, votem no dia 6/7, é a votação nacional. Dia 6/7, quem for filiado, vote, apoie, porque é daí que sai a força do PT, que sai as políticas públicas que depois viram política de governo. Ó, aqui, só para lembrar as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, que é o seguinte, sabe? A mídia tradicional constantemente começa a falar que o PT está dividido, certo? Não existe divisão nenhuma. São debates legítimos da democracia interna, certo? E quando termina o PED, todos estão unidos. Não existe esse negócio sabe? Mas existe um debate constante, porque isso é bom e é sadio para a democracia. E quem ganhou, leva. Né? Quem ganhou, leva e os outros estão juntos. Quem ganhou, leva com o apoio de todos. Não tem isso, não tem esse negócio da divisão. Não tem divisão. Não tem divisão. Tem disputa interna, posições diferenciadas, mas que depois se ajusta num programa de governo, que é o que a gente vai defender para o Brasil, para os estados e para os municípios. Muito bem. Chico, ó, o Júnior aqui está falando. Chico, falando de educação, Tião, já temos aqui em Ribeira do Pombal, Bahia, o Instituto Federal de Educação. Sabe o que é isso, Chico? Ótimo. Lá no sertão da Bahia, Tinha tem o Instituto Federal lá. quantos habitantes tem lá na sua cidade? 65 mil. Ah, não é pequenininho. É uma cidade, boa. uma cidade muito boa. Chico, nós temos um mundo aí para discutir, mas nós vamos ter que encerrar aqui, porque o técnico ficou nervoso, disse que vai em 2 minutos. Só queria falar. Brincadeira, Gabriel. Só queria falar uma coisa. Se vocês quiserem fazer um programa um dia desse aí, para a gente falar um pouco de história do passado, nós podemos fazer. Ótimo. Exatamente. Depois do PED. Porque Pois agora é. o foco é o PED. O programa Biografia Viva foi criado para isso. Então, Pra gente nós falar de história, registrar falar as histórias falar de quem tem história. das caminhadas, falar Exatamente. dos movimentos que a gente participou. E falar o dessas povo coisas. gosta disso, viu, Chico? Gosta. O povo gosta disso. Gosta. Da história, de quem tem história, de quem construiu mundos e vidas. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu tenho o privilégio de ser filiado e fundador do PT e participar de todos os congressos do PT até hoje. Então você tem história. Não teve E nenhum você- que eu não participei. E você já está Portanto, convocado. de uma certa forma, eu participei da construção desse partido com muito orgulho. Muito bem. E acho que é eu diria que é o melhor partido de esquerda da América Latina. Já Mais ganhou forte. 5 eleições no Brasil. Isso. 5 eleições no Brasil. Ninguém ganhou. E vamos ganhar a 6ª. E nós temos. Certo? Precisa sempre falar da liderança do PT. O PT tem diversas lideranças importantes. E tem uma específica que chama Luiz Inácio Lula da Silva.
Esse é Esse cara é um fenômeno. foda. Esse cara é um fenômeno. Um homem de coragem. Mesmo quando tenta massacrar ele, ele levanta e vai para cima e acontece o que aconteceu, né? Exatamente. Virou presidente da República de novo. E vai ficar de novo, vai virar de novo. Já Vai está ser na presidente de novo. linha de frente. Já está como na não, linha velho. de frente. Ô, Chico, nós vamos encerrar aqui, porque os assuntos não acabam nunca. Nós agradecemos a todos vocês aí que estão junto com a gente. E semana que vem, de novo, nós estamos aqui com o Papo Democrático. Espero que tenha mais notícias boas. Mas nós temos que enfrentar tudo que o mundo vai passando, né, Chico? Isso aí. Boa noite a todos. Desejo que na semana que vem a notícia seja que cessou o massacre do povo palestino. Muito bem. Certo? E estamos aí sempre na luta por uma sociedade justa, igualitária. Boa noite a todos. Boa noite, Brainete TV. Um abraço para todos.